Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos para mais uma aula de gramática. Hoje vamos falar um pouco sobre análise sintática, ok? Anteriormente, nós falamos sobre o sujeito, não é? Já vimos alguns tipos de sujeito, já entendemos o que é, né, essa função gramatical e hoje vamos continuar falando dos termos essenciais da oração, com o estudo do predicado. Eu separei aqui alguns tópicos para deixar a aula mais dinâmica, mais objetiva, tá? E não cansar muito vocês, e para a gente entender melhor o que é o predicado, ok? Essa aula, vamos dividir ela em dois momentos. Vamos fragmentar esse conteúdo, na verdade, não a aula, o assunto em si, em dois momentos. Vamos ter a aula agora falando sobre o predicado, e vamos, posteriormente, fazer uma nova videoaula falando sobre os tipos de predicado, ok? Vamos começar, então, falando do predicado? Então, vamos lá. Bom, vamos ver aqui o conceito. Vamos ver o que eu trouxe de informação para vocês. Gente, eu coloquei aqui, ó, o predicado é a informação que temos do sujeito, tá? Nós temos duas funções, né, dois termos que, tradicionalmente, nós chamamos de termos essenciais da oração. Por que termos essenciais? Porque praticamente 99% das informações, 98% das informações vão apresentar esses dois termos. Por que eu não estou dizendo 100%? Porque existe uma situação à parte, né, uma exceção, quando a gente vai ter o sujeito inexistente ou a oração sem sujeito. Tá? E aí o sujeito ele não vai estar presente na informação. Tirando essa situação, o sujeito e o predicado, normalmente, eles vão estar presentes na estrutura oracional, né? Já que eles são termos da oração, certo? Então, o que é o predicado, pessoal? A gente aprendeu que o sujeito é o ser que está presente ali na informação, e o predicado vai ser o que, então? Eu tenho um ser, mas normalmente eu vou trazer alguma informação, eu vou falar algo desse ser. Então, esse algo, o que eu vou informar desse ser, a informação que eu estou dando desse ser, que é o sujeito, é o que nós vamos chamar de predicado. Por isso, podemos dizer que o predicado é a informação que temos do sujeito. Ok? Vamos continuando. Ó, e aí eu trago para vocês aqui mais uma informação, que o predicado, como eu já falei, é um termo essencial. Ou seja, toda a informação, né, a nível de oração, a nível de período, vai apresentar um predicado, ok? Então, por isso coloquei aqui, ó, é um termo essencial, pois todo enunciado, toda informação, toda oração vai apresentar um predicado, necessariamente. O predicado, pessoal, já que ele é uma informação que nós temos do sujeito, ele está relacionado a esse sujeito, ele se refere ao sujeito. Quando, por exemplo, eu digo assim, os alunos já chegaram. Quem é o ser? De quem eu estou falando? Dos alunos. Então, os alunos aí seria o nosso ser, o sujeito. Mas o que é que eu estou informando? O que é que eu estou trazendo de informação sobre desses alunos? Que eles já chegaram. Então, eles já chegaram é o predicado que se refere ao sujeito, os alunos, ok? Então, o predicado ele vai estar relacionado, tá, ao sujeito. É um termo da oração, lembrando que o que é uma oração? É uma informação que apresenta obrigatoriamente um verbo em sua estrutura. E esse verbo ele vai ser fundamental, porque esse verbo ele vai nos dar várias pistas e ele é que vai organizar a informação. Por exemplo, posteriormente nós vamos falar sobre os tipos de predicado. Como é que nós vamos definir, o que é que vamos usar, né, para estabelecer a diferença entre o predicado verbal e o predicado nominal? É justamente a presença do verbo e o tipo de verbo que esse predicado vai apresentar. Okay? Então, sabendo que a oração é uma informação que apresenta um verbo, né? Então, nós temos o seguinte, na estrutura, né, da informação, quando a gente fala de sujeito e predicado, a gente vai ter um ser e uma informação.
Esse ser é o sujeito, essa informação é o predicado. E esse verbo ele vai aparecer aonde, Eduardo? Ele vai estar presente no predicado, nunca no sujeito, ok? Fica aí essa dica. Então, o predicado, né? Sendo assim, o predicado é um termo da oração, ele faz parte da oração. E aí eu acrescento uma observação, né? Como a gente já percebeu, né, pelos comentários que eu acabei de acrescentar, o estudo do verbo ele vai ser importante para a gente entender melhor o predicado. Até porque as outras funções, os termos que nós, né, conhecemos como termos integrantes, né, termos acessórios, eles vão estar presentes no predicado. E o verbo, ele vai nos ajudar muito, né, no estudo desses outros termos. Por exemplo, para eu entender o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, né, a gente vai precisar realmente desse estudo, desse conhecimento do verbo, tá? Então, o verbo aí é importante. Fica aí mais uma dica também. Se você já quiser revisar, já dá uma lida em verbos, você já faz isso aí, tá bom? Bom, o predicado, pessoal, deixa eu me ajustar aqui, ele pode ser verbal ou nominal, ok? Ou ele pode juntar os dois, ele pode ser verbo nominal, ok? Eu não vou me aprofundar nisso hoje, porque o objetivo da aula de hoje é somente apresentar o predicado para vocês, é definir o que é o predicado, definir, conceituar, tá? E mostrar a vocês na prática, na informação, como identificar esse predicado no texto, tá certo? Então, o predicado a gente vai classificar ele em predicado verbal, predicado nominal, ou quando acontece a junção dos dois, a gente vai ter um predicado verbo nominal, e aí nós vamos ter uma classificação que vai ser uma aula posterior nossa, tá bom? Vamos acrescentar ainda mais algumas informações para reforçar o nosso entendimento sobre o predicado. Gente, os outros termos da oração, como eu até já citei, termos integrantes, termos acessórios, eles estão presentes no predicado, ok? Então, a gente já entende que esse termo é essencial, né, o predicado, que é essa informação que nós temos do sujeito, ele é importante, na verdade, muito importante para o estudo da análise sintática, ok? Ou seja, olha aqui, grande parte das relações sintáticas acontecem no predicado, ok? A nível de oração. Vamos ver mais. Sim, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Tá um pouquinho lento aqui. Deixa eu só colocar para vocês aqui. Pronto, ó. Então aqui nós temos o seguinte exemplo. Perdão, pessoal. Bom, vamos ver. Ó, a população quer sua rotina de volta. Perceba que quer sua rotina de volta, eu destaquei de duas formas. Eu coloquei na cor verde e eu ainda sublinhei, tá? Aqui eu tenho uma oração. Por que eu tenho uma oração? Porque eu tenho um verbo, o verbo querer, certo? Lembrando que a oração é uma informação que apresenta um verbo em sua estrutura, ok? E esse verbo ele vai ser importante na hora de eu analisar essa oração. Eu não posso desconsiderar esse verbo. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um ser, que é o que. Quem é esse ser? É a população. E aí eu dou mais uma dica a vocês. Quando a gente fala em ser, né? Alguns alunos meus já relataram isso para mim, que eles já assimilam da seguinte forma: um ser humano. Aí alguns às vezes pensam que o sujeito tem que ser sempre uma pessoa. Pessoal, quando a gente fala em ser, eu estou falando em ser de modo geral. O sujeito ele pode ser uma pessoa sim, mas ele pode ser um objeto, ele pode ser um animal, ele pode ser um fenômeno da natureza, ele pode ser qualquer coisa, contanto que eu esteja citando ele e declarando algo a respeito dele, tá? Então, por exemplo, quando eu digo o livro foi encontrado, quem foi encontrado? O livro. Perceba que agora o sujeito é um objeto, o livro. E qual é a declaração que eu fiz a respeito desse livro? Qual é a informação que eu trouxe a respeito desse livro? É que ele foi encontrado. Então, aí seria o predicado, ok? Então, quando a gente fala o ser, é um ser de modo geral, tá bom? Então, vamos ver. A população quer sua rotina de volta. Quem quer a sua rotina de volta? É a população.
ok? E mais uma dica para você encontrar o sujeito é você perguntar o verbo, tá bom? Então, quem quer a sua rotina de volta? A população. Então, estamos falando da população, que será, então, o nosso sujeito. E qual é a informação que nós temos desse sujeito, da população? É que ela quer a sua rotina de volta. Então, aqui nós temos um predicado. Então, aqui eu tenho, ó, uma estrutura oracional formada por dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. Vamos ver aqui as marcações. Então, temos aí, ó, o sujeito, que é a população. Essa informação, que essa rotina de volta, a setinha aqui está indicando que está fazendo referência justamente a esse sujeito, está relacionada a esse sujeito. Ou seja, quer sua rotina de volta, então, é a informação que eu tenho, que nós temos do sujeito. Então, sendo assim, quer sua rotina de volta, seria, então, nosso predicado. Não é fácil? Então, nosso trabalho, né, ao primeiro momento, é somente identificar. Identificar na informação quem é o sujeito e quem é o predicado. Lembrando que o sujeito é o ser, como aqui é a população, e o predicado é a informação que nós temos desse sujeito, ok? Então, se você quiser também entender a partir de uma outra forma, de outra maneira, você pode entender o seguinte, que o predicado é toda a declaração que é feita, que é dada do sujeito, ok? Vamos analisar aqui alguns textos? Vamos ver. Ó, então eu fiz o seguinte, eu fiz aqui duas colunas, uma com sujeitos e outras com predicado. Vamos ver aqui alguns sujeitos. Ó, na coluna de sujeito nós temos os estudantes, nós temos Paulo, nós temos a bicicleta, temos também o professor. Deixa eu ver se temos mais. Pronto. Temos esses quatro seres aí. Perceba que eu tenho estudantes, Paulo e professor são pessoas, mas bicicleta é um objeto, tá? Para reforçar que o sujeito ele não tem que ser obrigatoriamente um ser vivo, uma pessoa, tá? Mas ele pode ser um ser de maneira geral, como eu já expliquei. Vamos ver então o predicado, ok? Vamos ver. Então vamos ver. Os estudantes, o que é que eu declarei dos estudantes? Que eles chegaram cedo. Chegaram cedo é o predicado. Paulo voltou de viagem. Então, voltou de viagem é uma informação que nós temos acerca do sujeito Paulo. Então, voltou de viagem é um predicado também. A bicicleta chegou. Alguém comprou uma bicicleta aí por encomenda, estava ansioso e aí ela chegou. Perceba que o predicado aqui, ele está sendo formado somente pelo verbo. Pode, Eduardo? Pode. Tá certo? O predicado pode ser formado somente pelo verbo? Pode. Tá bom? E o professor pediu que entreguem a atividade até o fim do dia. Perceba aqui que nós temos também uma outra informação referente ao professor, que a gente também vai considerar predicado. Tá bom? Então, temos aí exemplos de sujeitos e exemplos de predicado, tá? E sendo assim, pessoal, a gente já concluiu a nossa aula de hoje, bem tranquila, bem facinho. Vamos só recapitular aqui para a gente amarrar. Sujeito é o ser que está presente ali na informação. Predicado é a informação que nós temos que se dá, que é dada do sujeito, referente ao sujeito. É tudo aquilo que se declara do sujeito. Então, tenho um ser e uma informação. O ser é o sujeito, a informação que eu tenho desse sujeito é o predicado. Esse predicado, pessoal, ele vai ser importante, tá? Para que a gente compreenda com mais facilidade, para que a gente compreenda melhor outras funções gramaticais, outras funções sintáticas, né, posteriormente. Lembrando que o verbo, ele vai se apresentar no predicado, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero ter ajudado, ok? Forte abraço para vocês e até a próxima aula. Fique com Deus.